Vamos lá para mais uma live hoje. A gente está ao vivo aí. Estou esperando minha convidada de hoje. Ó, já entrou ela. Que beleza. Espera aí que eu vou adicionar aqui já. E vamos que vamos. Vamos lá começar. Ela está entrando aqui. E hoje a gente vai conversar sobre envelhecimento e peraí. Será que é com envelhecer bem, Thalita? Peraí que eu vou entrar então com o envelhecer bem. Deixa eu ver se agora ela entra aqui. Vamos esperar. Arielle aqui. Arielle, todos nós estamos. Esse ano eu fiz 40 anos, filha, não tem jeito. O negócio é a gente fazer com que a nossa curva não caia tanto. Eu te adicionei aqui, ó. Tô aguardando você, Thalita. Eu adicionei o envelhecer bem. Então, vê se você aceita aí. E, enfim, mas não tem jeito, né, Ariel? A melhor fórmula para se manter é atividade física, alimentação saudável, né? E um vinho às vezes. Espera aí que eu vou adicionar de novo. Adicionei. Estou chamando aqui. Oi! Agora foi. Tudo bom? Tudo bem, você? Bem, Thalita, isso Que aí. Como é que você bom! tá? Tudo bem. Correria danada? Cara, muita correria, né? Eu tô trabalhando muito mais. Pior que é mesmo, a gente fica Porque trabalhando bem. a gente vai acumulando um monte de coisa, achando que porque tá em casa dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E quando vê, o dia tá cheio. Eu vou te falar uma coisa que falavam pra mim. Você é casada, mas não tem filhos, Não. né? Vai piorar quando tiver filhos. Então, falavam isso pra mim e agora eu já posso falar isso pra você Eu também. acredito que sim, porque eu fico vendo as minhas amigas e falo, nossa, gente, imagina agora um monte de criança aqui tendo que dar conta de escola, de demanda de criança, comida, roupa, nossa, imagina. Ô, Thalita, eu gosto sempre de começar o bate-papo pedindo para a pessoa para que ela conte um pouco da trajetória dela, né? De como você chegou na educação física, na gerontologia, que é essa área que eu adoro também. Então, conta aí um pouco dessa sua trajetória. Então, na verdade, eu fiz vestibular para veterinária, né, na época do vestibular. E aí passei para rural, mas também na UFRJ não tinha veterinária, eu coloquei educação física. E aí tinha aquele lance de semestre, eu passei primeiro semestre para o fundão e veterinária era no segundo. E aí eu comecei no fundão, minha mãe devia estar desesperada, né, de imaginar que eu ia ficar lá sozinha na rural. Ela, minha filha, faz educação física e tal, tal, tal. E aí eu comecei e me apaixonei, amei. No primeiro momento aquela coisa de criar vínculo com os amigos enfim, o trote já vai aproximando todo mundo. Mas eu acho que foi a decisão mais acertada, porque hoje eu me sinto realizada dentro da gerontologia, dentro da educação física. Eu acho que é o caminho que eu precisava seguir. Eu acho que é o lugar que eu tenho dom, que eu faço coisas difíceis, que é desenvolver um trabalho com idosos mais frágeis, demenciados, aquelas pessoas sempre mais complicadas eu consigo desenvolver com uma facilidade tremenda. Então, dizem que dom é isso, né? Quando você desenvolve coisas difíceis com mais facilidade.
Bom, então, sempre que desde o início da faculdade, eu nunca fui aquela aluna da educação física característica, que estava sempre jogando alguma coisa, super interessada por desporto. Eu sempre fui pro lado enfim, ia para biomecânica, fisiologia, ia pro anatômico. E aí fui por essas características, fui procurando um lado mais voltado para o wellness, para a qualidade de vida. Já tinha desde a faculdade uma paixão pelos idosos, mas não sabia muito bem como. E aí fui para o HU fazer projeto com os idosos lá na prevenção de quedas. O HU, para quem não sabe, é o Hospital Universitário da FRJ. Já sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada à gerontologia, mas assim, você ainda é muito cru, né? Então você não sabe nem para onde você vai. Fui para qualidade de vida, fui trabalhar em empresa, fui para o corporativo. E aí passei por várias empresas, fui estagiária da Petrobras, do Centro de Promoção de Saúde da Petrobras, que foi minha grande escola. E lá eu fiquei, virei professora. Infelizmente, em 2017 acabou o projeto, que era uma extensão da FRJ, da Fundação José Bonifácio, né? Mas quando começou essa confusão toda, enfim, lá na Petrobras, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Agora eu preciso ir para algum lugar. E aí foi quando eu amadureci a relação com o envelhecimento. Foi quando eu fiz a gerontologia em 2016. Na verdade, acabou em 2017, mas eu já estava fazendo a especialização mesmo. E aí depois foi um caminho sem volta, porque quando você... É o que eu brigo, Rogério, pela educação física, já adiantando algumas coisas, lá no Educageronto, porque assim, é uma diferença muito grande quando você acha que você sabe dar aula para o idoso e quando você entende o universo do idoso, que é a gerontologia, né? Então, eu acho que é quando você verdadeiramente ganha espaço dentro desse universo multidisciplinar e consegue alcançar resultados também melhores. Então, nesse momento de crise, que foi em 2017, que foi o final do CPS, que é o Centro de Promoção de Saúde, foi quando eu amadureci isso tudo. E aí eu fui dando um passo de cada vez, fui para a Unirio, fiz um projeto lá na Unirio também com o Grupo Renascer, que é um grupo muito rico que eles têm. Até hoje está no mestrado realizando um estudo com idosos na reabilitação cardíaca, com dupla tarefa. O legal, Thalita, é que a gente tem uma trajetória parecida, né? Eu fiz o FRJ também, só que acho que você entrou em 2005. 2000, eu já tinha saído. Eu saí em 2003/2 e depois fiz o UERJ, né? Você também fez gerontologia na UERJ. Isso foi muito legal. Isso, e lá eu fiz com a Célia Caldas, né? A professora Célia Caldas. Nem sei se ela estava lá quando você tá, né? E, enfim, essa gerontologia realmente é uma área muito importante. E aí eu queria saber de você o seguinte, por que é tão importante para o idoso ele continuar se mantendo ativo, mesmo em tempos de pandemia, né? E o que ajuda o idoso a ele se manter ativo? Bom, a gente sabe que o processo de envelhecimento é acompanhado do declínio da capacidade funcional. Então, o envelhecimento é um processo orgânico, progressivo e heterogêneo. Então, é muito importante que a gente entenda que cada um vai envelhecer de um jeito. E o que vai nortear esse processo de declínio, que vai começar a se acentuar lá pelos 40 anos, um pouco muito mais aos 60, muito, muito, muito mais aos 80. Então, a gente tem algumas idades que são marcos, e 40 anos é um marco de declínio funcional, onde a gente começa a perder mais massa muscular, mais massa óssea, enfim, uma série de questões relacionadas à composição corporal. Então, sabendo disso, que o envelhecimento tem toda essa característica progressiva, orgânica, e cada um vai envelhecer de uma forma, e que a carga genética tem a ver com 30% e 70% com os hábitos de vida, ou seja, a gente precisa pensar hoje em como a gente quer envelhecer. E aí a gente vai passar por todo esse declínio, inevitavelmente, e o que a gente faz hoje em relação aos nossos hábitos de vida, ou seja, exercício, alimentação, sono,
meditação. Hoje já se sabe que relações sociais também são muito importantes para um bom envelhecimento. Vamos dizer como que a gente vai chegar lá aos 80, 70 anos. Como que a gente vai ter essa capacidade funcional, que é tão falada dentro da gerontologia e tão importante, que tem a ver com autonomia e independência, tem a ver com o que você vai conseguir realizar e com o que você vai conseguir decidir, que é o grande preditor de saúde para o idoso, que é a capacidade dele funcionar sozinho. Isso vai ser decidido hoje. Então, para quem está envelhecendo, essa consciência é importante. Mas é importante que a gente também entenda que o idoso também pode melhorar a capacidade funcional dele através de todos esses instrumentos e variáveis. Do exercício, da alimentação, das boas relações, enfim, interpessoais, o sono. Então, o meu recado inicial é que a gente precisa pensar em como a gente quer envelhecer, mas a gente também tem muita coisa para desenvolver com o idoso. Então, muitos estudos com idosos octogenários mostram que a gente consegue melhorar a força, melhorar a mobilidade. O que eu gosto sempre de dizer é que nada está perdido. Tem como melhorar muita coisa, independente da idade. Agora, em relação à quarentena, ao isolamento, a gente também tem já bastante estudos falando da questão física, mas da questão também psicológica do idoso. Né? Porque a gente está em isolamento desde 13 de março, mais ou menos, né, Rogério? Então, quando o isolamento começou, o idoso foi muito bombardeado, né? Porque pelo desgaste orgânico e pelas doenças crônicas terem a idade como principal fator de risco, o idoso também foi colocado como grande grupo de risco para o Covid-19. Então, assim, a gente até começou a falar mais de ageísmo, que é o preconceito em relação à idade. O coronavírus, o Covid-19, foi chamado de doença do velho, né? Teve aquela época também que todo mundo ficou colocando meme de idosos que estavam pela rua, né? O caminhão cata-velho. Enfim, fizeram brincadeiras com isso, mas para o idoso isso foi muito duro, né? E a gente precisa pensar do lado que esse idoso está se movendo menos, não está participando das atividades da vida diária dele, principalmente as instrumentais, porque existe uma hierarquia entre essas atividades, né? E as instrumentais são aquelas mais elaboradas, então a gente precisa pensar que à medida que esse idoso fica em isolamento, que ele fica mais em casa, ele tem menos estímulo, né? E que a gente precisa pensar em cognição, em humor, que ele tá mais propenso à depressão, à ansiedade, ele tá com medo, ele tá inseguro, são muitas incertezas e ele também está se movimentando menos. Então, o declínio de mobilidade dele tem a ver com a aceleração de uma perda de massa muscular, que também acontece com o envelhecimento. Massa muscular, massa óssea, flexibilidade, mobilidade. Não só a ver com a massa muscular, mas que a gente também sabe que tem relação com a perda de força e potência. Ou seja, esse idoso também está mais propenso à queda, está mais propenso à depressão, está mais propenso, enfim, a uma série de desfechos negativos que o isolamento, de repente, daqui a um tempo a gente vai ver muitos estudos com esse isolamento sendo o ponto inicial de muitos outros declínios, né? A gente tem na literatura já bastantes estudos falando sobre consequências para os idosos do isolamento em relação à depressão e ansiedade, mas que os idosos que estão praticando exercício físico têm encarado isso de uma forma mais positiva e têm sentido menos as consequências desse isolamento e desses aspectos mais relacionados ao humor, ansiedade e depressão. Você sabe, Thalita, que não é. Lógico que o foco hoje. É Thalita, para de me chamar de Thalita. Thalita, pô, Thalita. Então, porque eu tenho aluna minha que é o mesmo nome, o seu aí é Thalita, Thalita. Uhum. E você sabe que o foco é gerontologia que a gente está conversando aqui, mas isso não é só, cara. Eu tenho alunos que falam que o grande benefício de estar fazendo atividade física em casa é saúde mental. Exatamente. Né? Para eles não ficarem malucos, para eles não ficarem depressivos, enfim. Sono. Isso acontece.
Melhorando a qualidade do sono. Melhorando a qualidade do sono, enfim, isso tudo. A gente sabe também que já tem pergunta aqui, tá, gente? Eu vou passar para a Thalita aqui. Idoso que teve AVC, qual atividade física indicada para quem está confinado? Quem quiser mandar a sua pergunta aí, manda que eu vou passando aí para ela. Mas tem alguma recomendação ou tem que ser uma atividade direcionada um idoso que teve AVC? Depende da sequela dele, né? Tem que ver essa hemiplegia, o que ele desenvolveu, como é que tá o quadro dele, né? Se ele tá acamado, se ele consegue andar, né? Como é que tá o equilíbrio dele. Mas eu acho que o principal, como eu não tô vendo esse idoso, não tem como eu falar a melhor coisa para ele, né? Mas a gente sabe que se movimentar é a melhor estratégia. E aí uma questão importante sobre o processo de envelhecimento e a manutenção da capacidade funcional do idoso é que o familiar permita que ele faça o que ele consegue fazer, qualquer coisa. Se o idoso consegue ainda andar, pegar a água dele na geladeira e colocar no copo, por mais que demore, a gente é ansioso. O cuidador do idoso, seja familiar ou cuidador formal, ele é mais ansioso ainda, porque ele tem um quadro de estresse já esperado. E às vezes a gente passa à frente do idoso para fazer as coisas, né? Porque o dia está corrido, porque a gente está sem paciência, enfim. Mas é importante que a gente dê a oportunidade do idoso de realizar a tarefa, porque aquela tarefa é extremamente importante para a manutenção da capacidade funcional dele, né? Para manutenção de musculatura, de mobilidade, de vontade, né? Porque se eu quero realizar alguma atividade, sempre alguém faz para mim, eu começo a esperar que alguém faça para mim sempre, né? E é um ciclo que acaba diminuindo a independência e a autonomia do idoso, e aí a gente acaba abrindo uma grande janela para fragilidade, para síndrome de fragilidade, que é um grande preditor de desfechos negativos no idoso. Então, acho que assim, a gente tem que pensar em várias coisas. Para o idoso, o importante é que ele se movimente, mas para o idoso com AVC, a gente precisa pensar primeiro nas consequências que ele tem, né? Nas limitações, e não tendo limitação, o que ele precisa fazer, ele pode caminhar, ele pode fazer o sentar e levantar, por exemplo, que é um movimento extremamente funcional e que eu acredito sempre que todas as pessoas podem fazer de acordo com as limitações, porque a gente senta e levanta o dia inteiro, né? Então, colocar isso numa estrutura de exercício físico planejado, organizado, pensado é muito fácil, muitas das vezes. E começar sempre com números pequenos, aumentando, né? Começar com pouco. Então, o que eu sempre falo nas lives é assim, uma caminhada, independente do espaço, dentro da sala, dentro do quarto, vai na varanda, volta, o senta e levanta, a flexão plantar também é super importante, pegar uma latinha de leite, um saco de arroz, flexionar os cotovelos, sobe e volta. Então, movimentos que se assemelham com o que a gente faz durante o dia, eu acho que não tem problema do idoso fazer nesse momento de isolamento, mesmo que sem um professor presente. Mas é importante que tenha um familiar ou um cuidador pelo menos próximo, porque a gente sabe que o risco de queda no idoso é aumentado, né? Por tudo isso que a gente já está falando, e o equilíbrio é mais prejudicado, eles têm uma acuidade visual menor. Então, eu acho importante que tenha alguém sempre com o idoso na hora que ele se exercite. Tirando as atividades que são relacionadas a causas específicas do idoso, como AVC, a musculação, o treinamento de força voltado para o idoso é exatamente para melhorar a qualidade de vida dele diária, né? Exatamente. Fazer atividades e tarefas que ele faz sem perder a autonomia, que é o principal medo que ele tem, né? De perder a autonomia, de depender de alguém, de um filho ou de uma pessoa para dar um banho, por exemplo. A frase que a gente sempre ouve dos idosos é a seguinte, não, eu quero morrer antes de dar trabalho para os meus filhos. Não, eu quero morrer antes de ficar em cima de uma cama. Então, assim, é exatamente isso. O conceito de capacidade funcional é que ele consiga
ter autonomia e independência. E quando eu falo de independência, a gente sabe que tem a ver com comunicação e com realização das atividades. E a autonomia, que é ele conseguir escolher, tem a ver com cognição e humor. Então, quando eu falo desse conceito, a gente percebe que todas essas variáveis mais intrínsecas da funcionalidade global estão sendo afetadas pelo isolamento também. Então, é mais um alerta para que esses idosos se movimentem e tenham um estímulo nesse momento de isolamento, né? Não só estímulo físico, mas cognitivo também. Thalita, as principais causas de acidentes domésticos são em casa, com os idosos, né? Principalmente relacionados a tapetes. Minha sogra tem tapete, eu falo para ela, tira o tapete, sogrinha. Eu não sou daquele que quer que a sogra vá embora, não, eu quero que ela fique, né? Mas a gente sabe que a principal causa de quedas é em casa e são de objetos relacionados a coisas ali que eles não conseguem mudar, né? Que eles têm dificuldade em tirar. E aí, no exercício em casa, quais os cuidados que a gente deve ter ao treinar um idoso em casa? Tem colegas nossos que estão treinando, né? Fazendo personal em casa com idoso, eu conheço pelo WhatsApp, enfim, uma coisa completamente nova para o idoso. Mas quais os cuidados que a gente deve ter ao trabalhar exatamente essa questão de fortalecimento em casa? Você diz do professor que está dando aula online para o idoso? Isso, do professor e do próprio familiar. Às vezes o familiar está ali também olhando, enfim, reproduzindo. Então, eu acho que um checklist inicial é essencial. Então, a gente precisa começar perguntando para o idoso como que ele está se sentindo, né? Que é o que a gente esquece, mas é o que importa. Então, muitas vezes ele vai ter uma queixa, como que ele dormiu, como que ele está se sentindo, enfim, pedir para ele contar um pouco como é que foi o dia ali, um pouco antes, porque é comum que o idoso tenha medo de dar informações para as pessoas. Então, às vezes ele ficou tonto, mas ele não vai falar, a não ser que você abra esse espaço para ele, porque ele às vezes ele acha que ele vai ser chato, que ele vai demandar muito por aquela pessoa, que ele não quer dar trabalho, que ele vai ser hipocondríaco, e isso tudo tá na cabeça dele, né? Mas eu acho que fazer esse checklist, perguntar como é que foi o dia antes, se possível, aferir a pressão arterial. Já muitas famílias têm tem o aparelho automático. Agora, em momento de pandemia, quem tem o oxímetro também é bem-vindo, né? Eu sei que os profissionais que têm não estão podendo utilizar, mas se ele tiver em casa. Mas para o idoso fazer a movimentação necessária para o exercício, eu acho importante tapete, fio, telefone carregando. Eu já ouvi história de cuidador carregando o telefone e o idoso caiu por causa do fio do telefone do cuidador. E é comum hoje em dia, a gente coloca o telefone carregando, mas a gente tem ansiedade de mexer no telefone, então a gente vai carregando o telefone para onde der. Eu acho que móveis baixos, como mesinhas de centro também. Deixa eu ver mais o que eu penso. Eu acho que é isso. Tomar cuidado principalmente com tapete, com fios. Cachorros. Cachorro, gato. Sabe que animal, eu não tenho uma opinião muito formada, né? Porque eu acho que o animal é muito importante para o idoso. Não, sim, mas a questão da queda. Não, mas eu tenho alunos que uma aluna minha já caiu feio com idoso e ficou internada com um cachorro. Foi internada, ficou bem complicada, mas eu acho que assim. Eu acho que o idoso precisa. Eu já vi idosos se transformarem a partir de ter um animal de estimação. Que é uma companhia, é um propósito. Uma das principais características dos longevos é fé, espiritualidade e propósito. Então, muitas vezes o animal de estimação significa para o idoso ter um propósito de levantar amanhã, né? Para colocar a comida do cachorro, para dar um banho no cachorro e assim, é a companhia, vai falar, vai brigar, vai levar na rua. Thalita, você falou uma coisa interessante,
Você conhece as zonas azuis, Blue Zones? Já ouviu Conheço. falar, né? E aí é interessante que a gente vê essas Blue Zones, que são lugares onde os idosos vivem mais de 100 anos, né? E você já fez algum paralelo com a... eu queria te perguntar, o que, que são essas Blue Zones, né? Para você explicar aí para a galera. E se já fez, se tem algum paralelo com relação ao envelhecimento brasileiro, se tem algumas características do idoso brasileiro que consegue, de repente, ter alguma coisa parecida com essas Blue Zones. Então, são áreas que têm como principal característica a alimentação, né? E o estilo de vida ativo. Porque são lugares que os idosos continuam cuidando de colheitas, de formas de se alimentar. São lugares que a própria geografia do local exige que as pessoas subam e desçam muitas vezes. E tem alguns lugares aqui no Brasil, principalmente no sul, que tem até alguns estudos que são realizados que também tem histórias bem interessantes que se assemelham com as Blue Zones, mas que são em relação geralmente são lugares de interior que as pessoas acabam tendo um estilo de vida ativo por mais tempo. Legal. Thalita, quais os anseios principais dos idosos quando eles começam uma atividade física? Porque isso está mudando, né? Eu acredito, eu sempre falo quando eu dou palestra também tal, que eu acho que no nosso envelhecimento já vai existir prédios específicos para a gente morar, que já tenha refeitório para todo mundo. Tomara, né? Já tem alguns conceitos em São Paulo desse tipo, né? E eu estou em Piracicaba, mas São Paulo já tem algumas coisas feitas desse jeito. Mas quando o idoso procura para fazer atividade física, o que, que ele busca com isso? Qual o principal anseio e busca dele? Então, o idoso muitas vezes hoje procura fazer atividade física porque o médico manda ainda, né? A palavra do médico ainda tem um peso diferente na nossa sociedade. A gente ainda se preocupa muito em cuidar ao invés de prevenir. Então, muitas vezes os idosos me procuram porque o médico indicou, porque o médico falou que precisa se movimentar. Tem, lógico, muitos idosos hoje em dia que ainda que procuram ainda assim o exercício para ter uma atividade, para ter um lugar onde tenha uma convivência e o social seja parte importante daquilo. Vai depender da característica dos idosos, mas eu acho que na maioria das vezes eles procuram porque o médico manda fazer exercício e eles têm anseio, eles têm medo de doer, eles têm medo de cair, eles têm medo de se lesionar, né? Não com esse termo, mas assim, isso fica na cabeça deles, porque muitas vezes eles nunca fizeram um exercício na vida. A geração que a gente está cuidando agora, nós como profissionais, é uma geração que muito tolhida e que não teve isso como prioridade, como eu acredito que a gente vai envelhecer com uma outra estrutura, com uma outra perspectiva, né? Então, assim, as mulheres que eu atendo, muitas vezes elas não desenvolveram, elas não criaram uma profissão, porque foram aquelas mulheres que casaram e tiveram que sair da escola, e muitas queriam ter desenvolvido essa profissão. Elas tiveram que cuidar de filhos, foi uma geração onde eram tolhidas dentro, né, como sociedade, dentro de casa, e o exercício não fazia parte desse contexto. Independente do status de vida dessas pessoas. Eu tenho alunos com uma classe social mais baixa, mais alta, e isso é presente, né? Então, é muito heterogêneo essa questão de que o exercício fez parte da vida dessa pessoa. Muitas vezes, quando fez, ela continua realizando exercício. Então, ela não tem uma barreira tão presente, tem uma desenvoltura bem melhor em relação ao exercício, e ela já perdeu esses medos lá atrás. Agora, os idosos que vêm
que o médico indicou e que nunca fizeram exercício, a gente precisa saber começar. Porque eles carregam muitos medos. Eles carregam o medo do novo, carregam o medo de como vai ser, se vão conseguir realizar aquilo, se vão atingir expectativa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Fala. Eu acho que tem um mercado muito grande, né, para a gente trabalhar. Dados da IRSA falam que 52% das pessoas não fazem atividade física e a grande maioria dessa faixa etária está no público mais idoso. E é uma crescente. 2050 vai dobrar praticamente o número de idosos aí. Então a gente tem que, enfim, prestar muita atenção nisso, né? Thalita, tão importante quanto o exercício, né, é o trabalho cognitivo quando a gente vê essa parte da gerontologia, né? E de que forma a gente deve trabalhar essa parte cognitiva no idoso? Porque é importante também, fala-se na ginástica cerebral, né? Enfim, que o idoso precisa fazer isso além da atividade física. O que você acha desse trabalho? Então, eu acho fundamental. E eu sou apaixonada pela dupla tarefa, que é uma forma de trabalhar a cognição no idoso, né? Eu vou explicar. Então, a gente precisa primeiro entender que a idade é o principal fator de risco para desenvolvimento de demências. E que a doença de Alzheimer não é a única demência que existe. É um tipo e é o tipo mais prevalente, né? Ponto. Mas aonde que começa essa história toda? Tirando a galera que tem uma carga genética e que tem um gene positivo que vai desenvolver o Alzheimer. Isso tudo começa com um declínio cognitivo. Então, como a gente tem aquele declínio orgânico e funcional que eu falei lá atrás, a gente precisa imaginar que as nossas células cerebrais também têm esse declínio. Então, a gente começa a perder neurônio, os neurônios começam a ficar menores, a gente começa a perder hormônios, sinalizadores que vão fazer a comunicação de um neurônio para o outro ali na fenda sináptica, enfim. Então, a gente tem várias questões que prejudicam o funcionamento do nosso cérebro, né? E aí a gente tem o declínio cognitivo, que a gente começa a apresentar disfunção de algumas funções cognitivas, que é a memória, a atenção, a praxia, que tem relação com o movimento, a fala, né? Tem a ver também com as funções cognitivas e as funções executivas, que tem relação com o nosso planejamento, com a nossa forma de se relacionar com as pessoas, né? Que é muito importante. Então, conforme a gente vai perdendo essa capacidade de otimização de neurônios e ligações, a gente já imagina que a gente vai ter um declínio também na cognição. Como é que a gente começa a perceber isso no envelhecimento? Muito pela falta de memória, que é uma das funções mais atingidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é entender sempre o que é do envelhecimento normal e o que é do envelhecimento patológico, né? Porque eu acho que muito das consequências negativas que o idoso sofre às vezes, quando o responsável fala: mas isso é porque ele está envelhecendo, meu pai está com 90 anos, né? Então, de fato, essa ausência, essa memória prejudicada faz parte do processo de envelhecimento, mas o que eu sempre falo para os meus alunos e para os familiares falarem é o seguinte: você esquece que se esqueceu? Porque é normal, a correria do dia a dia, a gente esquece onde está a chave, a gente esquece onde está um remédio, a gente esquece se tomou, esquece... A vitamina C eu esqueço se eu tomei. Eu acho que assim, é normal, até porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem perda de memória, mas a gente não prestou atenção na atividade. E a porta de entrada da informação para o cérebro e para ir lá para a memória é a atenção. Então, a gente precisa entender que a memória vai ser prejudicada durante o processo de envelhecimento, mas a gente precisa se atentar se isso é normal ou não, se isso é do processo orgânico ou patológico do envelhecimento. E eu acho que essa questão de sempre se perguntar se você esqueceu do que esqueceu e se você se esse esquecimento está atrapalhando a sua vida, a sua funcionalidade, aí já vira alguma coisa mais grave, a gente precisa procurar ajuda, né? Porque uma das formas do diagnóstico de demência é a perda de funcionalidade, aquelas AVDs que eu falei lá atrás.
que são as atividades da vida diária. Então, assim, para eu ter um diagnóstico de demência, eu preciso ter essa perda de alguma função cognitiva, mas também isso precisa estar atrapalhando o meu cotidiano. E as primeiras atividades que a gente perde são as instrumentais, que são aquelas mais elaboradas, que é pegar ônibus, ir para algum lugar, usar o telefone, usar o dinheiro. Então, assim, quando você perceber que o idoso em volta de você está começando a não fazer isso, e muitas vezes ele não assume que ele não faz, ele começa a não querer fazer. Então, é outro sinal de alerta. Ah, o meu pai via sempre no banco, agora não quer, falou que está com medo, falou que está perigoso. Investiga. Por que de verdade? Por que realmente ele não está querendo ir no banco? Às vezes, ele chegou na frente do caixa eletrônico e não conseguiu mexer. E ele não vai se abrir para contar para o familiar que isso aconteceu. Porque o idoso sempre tem medo de que o familiar impeça ele de continuar realizando as atividades. É aquele medo da dependência, né? No outro dia, aqui na Tijuca, uma senhora caiu no meio da Praça Sans Pena e ela não queria deixar que as pessoas ligassem para o filho dela ajudar ela, porque o filho ia brigar e ela não ia mais poder sair. Entendeu? E é a falta de educação nesse sentido, né? Até da família, né? De saber lidar com o idoso, porque a gente, se você for parar para pensar, há um século atrás, 40 anos já era considerado idoso. Pois é, a gente não se preparou para... E hoje a gente vê pessoas de 80 anos que fazem muitas coisas muito melhor do que um cara de 50. E uma coisa que a gente tem que considerar também, Rogério, é que assim, os idosos de hoje, eles não se prepararam para viver o que eles vivem hoje. Porque quando eles tinham a nossa idade, ou menos, né? Quer dizer, quando eles eram crianças, né? Falando melhor, as pessoas morriam com 30 anos. Né? Então, eles foram envelhecendo achando que eles iam viver até 50 anos. Eles estão aí com 80, com 70. Thalita, e o trabalho com tecnologia, né? Com os idosos? Existe essa... Como é que é essa inserção da tecnologia numa aula, né? Se faz parte também desse trabalho do gerontólogo colocar ali a tecnologia? Eu te pergunto isso, porque sempre que eu vou numa casa de uma aluna minha, eu tenho que ensinar para ela como mexer no laptop, entendeu? Porque ela não mexe. E parece que 5, 10 minutos da aula é exatamente isso, mexer no laptop, explicar um antivírus ali. Existe essa demanda? O controle remoto, ensinar a mandar coisa pelo WhatsApp. Isso aí é nosso papel. E isso faz parte do ensino ali e exatamente dessa troca, né? Porque você acaba trocando, de alguma forma também estimulando cognitivamente ali o idoso. Como é que pode funcionar isso? Eu acho que faz parte do nosso papel, até porque o nosso papel também é educacional e também é inclusão do idoso e também é pensar... Capacidade funcional vai estar em tudo. Então, se a gente pensar que esse idoso vai ser mais funcional e vai ter mais estímulo, independente da tecnologia que ele vai se expor ali fisicamente ou cognitivamente, isso é nosso papel. Eu acho que não segue na gerontologia quem não tem paciência para isso, né? Eu também acho isso. Eu acho que o isolamento veio para mostrar, para mudar muito isso, porque os idosos que ainda tinham algum tipo de barreira, eles estão perdendo. Porque a minha mãe não pagava conta pelo telefone, agora ela está pagando. E aí, toda feliz, ela sempre fala: não, paguei a conta ontem do seu pai, agora eu estou vendo o aplicativo do banco. E eu acho isso muito legal, porque eles começam a se sentir muito úteis e potentes dentro dessa tecnologia que já paira todo mundo, né? Não são todos, assim, alguns alunos eu não consegui converter para o online e tá tudo bem, porque são idosos com Alzheimer, são idosos que não têm um apoio familiar, de repente, suficiente a ponto de pelo menos começar a ensinar aquilo ali. Idosos com depressão, que devem estar dando graças a Deus, que está lá quieto em cima da cama, né? E
depois só Deus sabe como que a gente vai fazer. Mas eu acho que na grande maioria o isolamento serviu para incluir os idosos nessa questão tecnológica. Os idosos estão pedindo comida, os idosos estão vendo aulas na internet. Estão ligando pelo WhatsApp para conversar com a família, WhatsApp. Já que estão extremamente isolados, né? Mas eles também têm uma barreira muito grande, porque assim, é comum que, por exemplo, o meu pai tem umas 10 contas do Facebook. Cada hora aparece lá uma conta dele diferente. Ele se perde, esquece a senha e publica foto que não é nem nossa no Facebook dele. Comenta na foto, posta a foto da pessoa e coloca o comentário. Mas muitas vezes, se você começar, não faz isso, tá fazendo besteira, não sei o quê. Aí você acaba tolhindo ele de experimentar. E aí o processo de educação passa pela experimentação e eles precisam dessa exposição. Ô, Thalita, eu queria saber a sua opinião sobre a ludicidade, né? Porque eu acho que por mais que a gente cresça, a gente gosta de rir e ser feliz, né? E como é que você encara... Quando a gente brinca com criança, né, a gente introduz muito o lúdico nas atividades, enfim. E com o idoso, é possível colocar isso também, né? Porque eu acho que, de repente, vai rememorar alguma coisa que ele já viveu e que aí ele consegue se manter mais... Eu acho... com tesão de fazer ali. O que você acha? Eu acho essencial. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a infantilização, né? Porque é muito difícil essa história de que com o idoso é igual a criança, porque sempre vai aparecer alguém para falar que você está infantilizando o idoso. E às vezes não é, né? Então, ter cuidado com isso para não levar a criança para o idoso. Porque o idoso não quer se sentir a criança e a sociedade está criticando isso pra caramba, né? Há pouco surgiu uma questão de creche para idosos que, nossa, o lugar foi massacrado. Começaram a compartilhar aquilo no Facebook que idoso não é criança, idoso não é criança. Então, assim, o conselho para os profissionais é tomar cuidado com isso, até pelo julgamento da sociedade que tem acontecido em relação a isso. Esse julgamento vem por causa dos idosos ou da sociedade mesmo? Da sociedade. Eu vejo não assim. Por causa dos idosos, né? Não por causa dos idosos, porque os idosos, às vezes, poucos são os que vão repelir isso, mas eles querem acolhimento. Entendeu? Então, atenção. Eles querem atenção, eles querem acolhimento. Tem que ter cuidado com, por exemplo, falar perninha, enfim, vovozinha. Tudo isso hoje em dia é considerado infantilização. Mas assim, eu trabalho lúdico na dupla tarefa. Então, é uma barreira que você precisa quebrar também, mas que é super possível. E uma coisa que você falou que é muito importante, uma das formas de você quebrar é você conhecer a história do idoso e incluir o contexto dele naquela atividade. Por exemplo, o idoso é engenheiro. E aí você começa a falar alguma coisa ali da engenharia. Daqui a pouco o idoso com Alzheimer está falando cálculos que eu não sei nem se está certo, mas eu falo que está certo, porque incentivo também faz parte do nosso trabalho, né? E eu tenho cones coloridos, eu tenho bola, eu saio catando. Às vezes eu tô andando em qualquer lugar e eu vejo uma bola colorida com um planetinha, eu compro. Que em algum momento eu vou utilizar aquilo na minha aula, na dupla tarefa. Mas tem gente que tem uma barreira com a dupla tarefa porque acha que aquilo é muito bobo. Mas não é. Muitas pessoas falam, Thalita, você não vai me colocar para fazer isso, né? Vamos lá, vamos começar. Então, eu acho que assim, a aplicação da dupla tarefa tem que seguir uma progressão sempre, porque quando você une o cognitivo e o motor, a gente sabe que o cérebro dá prioridade para o cognitivo e vai diminuir a demanda de qualidade ali daquele movimento. Então, não é todo mundo que consegue, nem os mais novos. De vez em quando eu pego pessoas novas para testar a dupla tarefa e não é tão fácil, não. Mas assim, todo mundo já vê como uma coisa muito fácil.
Mas todo mundo, quando faz, não consegue realizar tudo, na maioria das vezes, e vê que não é tão fácil. Então, uma sugestão que eu dou para o trabalho em relação à ludicidade para o idoso é a dupla tarefa. Legal. Ô, Thalita, eu queria fazer uma sugestão também, que é de colocar músicas Ah, ótimo, arrasou. como forma lúdica. E eu te falo pelo seguinte, eu tive uma aluna minha, idosa, que eu não conseguia conquistar a mulher de jeito nenhum, né? Entrava, Incomoda, né? entrava amarrada e saía muda e aquela cara de brava, né? Italiana, aqui em Piracicaba tem muito italiano, né? E uma vez, cara, do nada, deu um insight assim na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou colocar Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, um cantor da época dos anos 50, 60 lá. Coloquei, cara, mudou da água pro vinho. Arrasou. Toda música, toda aula tinha que colocar Nelson Gonçalves. Ou Nelson Gonçalves, Dalva e Elivelto, sabe? Essa galera das antigas aí dos anos 50, que eles ouviam na rádio, né? Aí, Quando eram certamente você adolescentes. acessou alguma emoção dela, né? Positiva. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, como você falou, e eu friso mais ainda isso, é você conhecer o histórico do idoso, ver a época, o que ele trabalhava, né? Estudar um pouco do trabalho dele, até para você ir conquistando ele e poder conversar sobre isso, né? Porque isso faz com que ele não veja aquela atividade que às vezes foi recomendada para o médico chata. Nossa, meu Aham. filho me obrigou, meu filho está pagando para que eu tenha que fazer isso, tal, e aí ele tenha prazer. E a gente é movido por prazer, né? Com Freud já falava certeza. isso, então é isso que faz com que a gente chegue lá, E né? facilita o nosso trabalho também, né? Facilita bastante, né? Thalita, tem alguma coisa que não pode faltar na vida de um idoso? É uma coisa que não pode faltar, tem várias. Tem acolhimento, eu acho. É, alegria, como você bem falou. Todo mundo quer se divertir. Realização e Ati- movimento. Movimento, né? Atividade física na velhice, no envelhecimento, saudável e seguro, né? Exatamente. Para quem está nos ouvindo aí, pode botar o pai para fazer, pode Pode, botar. gente. E é essencial, assim. Eu acho que é importante que essa aula, né? Esse movimento seja orientado por um professor de educação física e alguém com experiência com idosos. Eu acho que isso é um divisor de águas dentro desse campo, porque também você pode queimar um cartucho quando você não orienta isso de uma forma otimizada, né, para que a gente consiga continuar com o trabalho. Agora, é seguro, é indicado, só tem resultados positivos. Por exemplo, eu tenho uma história com um idoso com Alzheimer que nunca fez exercício. E aí ele era estigmatizado em casa. E aí, quando me contratavam, falavam: não, o médico falou para fazer exercício 3 vezes por semana, mas ele não tá nem aí mais. Já falei pro fulano que ele já foi. E ele em estágio inicial, né? De inicial transição para o médio ali dentro do Alzheimer. E simplesmente o idoso voltou a sorrir, a abraçar as pessoas. Porque ele já não tinha mais afetividade sendo trabalhada na casa dele, no lar, porque já não conversavam mais com ele, e aí o idoso com demência tende a ficar mais parado, enfim, um monte de coisas. Então, assim, eu tô falando isso para dar um exemplo de que até com o idoso com demência, o exercício físico extrapola, né? A questão só orgânica e fisiológica ali da musculatura e dessa relação de músculo-osso em movimento, enfim, melhorando. Em qualquer ocasião, em qualquer idade, o exercício físico é indicado e tem benefícios físicos, psicológicos e sociais, para o idoso principalmente.
Porque todos esses campos vão ganhando uma dimensão muito, muito maior e muito mais importante, principalmente a questão social, né? A gente sabe como os alunos idosos se apegam a gente, né? Agora, com o mestrado, eu tive que largar um monte de aluno que eu sou apaixonada e porque eu tive que fazer, porque eu tinha que começar o mestrado e aquilo ia demandar tempo diferente da minha rotina. E eu sofri, os alunos sofreram. E uma aluna muito fofa, assim, me mandou um áudio logo depois, emocionada, falando que me amava, que eu transformei a vida dela, enfim. A gente sabe que tem uma ligação muito importante, mas se a gente pode deixar um recado, se movimente, vale a pena. Os idosos podem se movimentar, é óbvio que a gente precisa avaliar um a um, a gente precisa entender um por um, para que essa prática seja segura e que seja contínua. Thalita, a sabedoria, a gente sabe que é um grande patrimônio da humanidade, né? E a longevidade, hoje em dia, ela é uma realidade. E aí, eu fico abismado, às vezes, quando eu vejo um idoso que se aposentou, falando que agora é esperar a morte chegar. Eu já ouvi isso, né? Os idosos falam muito isso. Eu já me aposentei, já cuidei dos meus filhos. A minha sogra vira e mexe e fala que se pegar coronavírus já viveu muito. Tá doida pra ir pra rua, mas não pode. Então, e aí, por que é importante, rapidinho, a gente falar sobre isso, você continuar tendo projetos no horizonte da vida ali do idoso, né? Porque, poxa, não é assim, tem muita coisa ainda para se viver, né? Ele se aposenta com 65, vai viver até os 90. E por que é importante ter esses projetos, construir esses projetos de vida durante o envelhecimento? Você tocou num ponto importante que é a aposentadoria, né? A nossa sociedade encara a aposentadoria como eu não vou mais fazer nada. E, na verdade, a aposentadoria ela pode ser um grande momento de ressignificação pro idoso. Porque é muito duro quando você passa a sua vida sendo alguma coisa e do nada você vira um aposentado. Qual é a sua profissão? Sou aposentado. Então eu brigo muito por isso, porque qual é a sua profissão? Eu vou ser professora o resto da vida, não vou ser aposentada. Tem até gente que fala, eu sou professora aposentada, eu sou engenheira aposentada, eu sou escriturária aposentada, né? Mas eu acho que esse ponto é importante da gente entender, porque tem muita gente que sofre muito nesse processo de aposentadoria, nessa mudança tão brusca que é você diminuir suas relações sociais, diminuir suas expectativas, muitas vezes diminuir recurso financeiro. Então, é um ponto muito crítico que eu acho que a gente, como gerontólogo, tem que atuar também. Mas quando a gente fala de longevidade, o propósito de vida está incluído dentro também da questão dos longevos, né? Você ter, independente do propósito, né? É o que eu falei do animal de estimação. É um motivo para o levantar amanhã. E aí a gente precisa incentivar propósitos para os idosos. A gente precisa trabalhar neles, investigar o que eles gostam, o que eles têm uma facilidade de fazer e encaminhar aquilo como um propósito. Porque muitas vezes ele não enxerga aquilo, né? Tem idoso que já fala, eu vivo pelo meu neto, eu vivo pelos meus filhos. Mas eu falei, não, vai fazer alguma coisa, vai participar de algum grupo, vai contribuir de alguma forma para a sociedade se sentir útil. Enfim, você vai viajar ali na vida de cada idoso. Mas o propósito é uma característica importante para uma longevidade de qualidade. Isso comprovadamente. É o que os orientais falam do Ikigai, né? Exatamente. Razão pela qual você acorda todos os dias, né? Qual a razão que você acorda todos os dias? É isso aí, exatamente. Eu já vi idosos se transformar porque o animal de estimação virou o propósito dele levantar no dia seguinte. É por isso que, assim, eu sei que idoso é um facilitador de quedas, mas eu sempre fico dividida. Eu juro que eu não tenho ainda opinião de falar, eu acho isso. Estamos chegando no final da live, faltam 5 minutinhos aí.
Eu queria que você falasse aí rapidamente do seu livro, o que que é o livro, onde Ah, é que pode comprar, enfim, eu fiquei interessadíssimo. arrasou. E aí eu falei, vou aproveitar para falar lá com ela e saber desse livro aí. Então, o livro Viva Mais é um livro que foi lançado ano passado, né? E tem 23 coautores, todos muito importantes e com destaque no seu caminho. E aí a gente fala de vários assuntos relacionados ao envelhecimento. O objetivo do livro é ser um manual para o bom envelhecimento, para o público em geral, né? Não é específico para gerontologia, mas ajuda muito profissionais que têm uma convivência com idosos e precisam trabalhar com idosos. Então, o livro tem. Eu falo sobre o exercício físico como estratégia para envelhecer bem. Mas tem a Gi, que fala sobre postura, nem sei se é de Itaí. Fala de demência, fala de menopausa, andropausa, questão financeira, propósito, fé e espiritualidade, quedas, primeiros socorros. Deixa eu ver, tem um monte de coisa. São 20 e poucos capítulos. E quem quiser comprar, pode comprar comigo. Que eu envio. Show. Agora eu tô vendendo e-book, né? Porque eu não consigo, não tô indo no correio, não tô. Mas ele também tem no site da Travessa. Show de O bola. e-book eu Olha, vendo. Show, eu vou entrar em contato então com você. Ó, queria agradecer muito aí a oportunidade de poder trocar com uma colega de profissão, especialista, gerontóloga, Filhos assim, da UERJ, né? E da UFRJ filhos da também. UERJ, filhos da UERJ e da UFRJ, Federal. Eu sinto uma saudade da Federal. Minha grande professora Márcia Fajardo, você conheceu ela? Não. Não, porque ela era da manhã, não sei, ela Eu fiz dava aula de bacharel. natação, mas... você fez bacharel não. Mas, enfim, saudade absurda de lá. Queria agradecer muito, pessoal. Siga aí. Você tem dois, né? Dois Instagram. Fala aí Eu dos tenho Instagrams. o Thalita Cesarete _ Geronto, né? Que sou eu. E aí eu criei Envelhecer Bem, que é onde eu centralizo mais esse trabalho. E agora tem o Educa Geronto, que é onde eu pretendo ir. Pretendo não, vou trabalhar a gerontologia relacionada à educação física. Eu acho que a gente precisa muito. Show de bola. Então, ó, essa live vai estar 24 horas aqui. Passa para os amigos aí. Isso aí. Essa bate-papo cheio de informação. Depois eu vou passar também essa live para ela colocar no canal dela do YouTube. Eu vou colocar no meu. E brigadão, minha querida. Brigadão aí Obrigada pela a você. oportunidade. Adorei. Obrigada mesmo. Pode contar comigo sempre. E, galera, muito obrigado aí por todos vocês que estiveram aí com a gente nessa quinta-feira. Um beijo aí para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo.